Olá, boa noite a todos. Sempre uma grande alegria, uma enorme satisfação aqui retornar a esta casa. Na noite de hoje, eu gostaria de, nesses minutos dos quais dispomos, analisar uma passagem aqui da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em cujo capítulo 25, ao qual Allan Kardec chama Buscar e Achareis, é repleto de muitos ensinamentos à nossa vida. No início aqui do capítulo, Allan Kardec ele traz alguns versículos do evangelista Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 7 a 11. Versículos esses nos quais Jesus nos ensina o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Estas palavras de Jesus são bastante interessantes, porque aqui ele demonstra uma firmeza muito grande. Ele não coloca tudo isso na condição de hipótese. Talvez, se você procurar, quem sabe você acha. Se você pedir, talvez você receba. E se você bater, quem sabe a porta se abra. Ele não coloca nestes termos condicionais, hipotéticos. Ele aqui demonstra uma firmeza, uma objetividade, uma assertividade muito grande. Não deixa ele margem aqui a dúvidas da nossa parte. Só que tem um problema. Na vida prática de cada um de nós, e imagino que na cabeça de muitos tenham passado isso, devemos ter pensado assim, mas não é bem assim que acontece na vida, porque quantas vezes eu pedi e nada recebi? Procurei e não encontrei nada. Bati na minha vida em tantas portas que permaneceram fechadas. Então Jesus está errado. Será? Ou será que nós é que talvez não tenhamos refletido de um modo um pouco mais profundo na mensagem trazida por Jesus? O Espiritismo se propõe justamente a reviver as palavras de Jesus, esclarecer a todos nós de uma maneira mais clara aquilo que para muitos acabou sendo como que palavras, algumas alegóricas, outras misteriosas. O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Na verdade, Jesus está agindo aqui nestas palavras como muitas vezes nós próprios agimos em relação aos nossos filhos. Quem aqui for pai, mãe, ou de algum modo responsável por alguma criança, um tio, um avô, enfim, é responsável por alguma criança, sabe que a criança pede muitas coisas, mas nem tudo você dá. E por que você não dá tudo que a criança pede? Bem, por vários motivos. Um deles, porque dentre as tantas coisas que a criança pede, você sabe que a criança não precisa de tudo aquilo. Quem vai passear com a criança, por exemplo, no shopping, assim que pisa ali, é um tal de pai, compra isso, mãe, compra aquilo, eu quero, eu preciso, não é assim? Mas ainda bem, eu costumo dizer, os adultos desenvolveram uma fórmula secreta para lidar com esse tipo de situação, né? Se tiver criança, tá com os ouvidos, por favor. A fórmula é a seguinte: na saída nós compramos, meu filho, né? E só que na saída a criança já acabou esquecendo daquele pedido inicial. Às vezes umas lembram ainda, continuam com uma memória muito boa, mas acaba passando aquele momento da empolgação. É porque de fato ela não precisava daquele artigo que encantou os olhos e foi o objeto do pedido. Se um filho menor de idade, portanto ainda não habilitado, não tem a idade legal para tirar a habilitação, pede a chave do seu carro, seu filho de 10 anos, pai, mãe, não precisa me levar na escola hoje. Me dê a chave do carro, eu próprio vou dirigindo. Que pai e que mãe, diante do pedido do filho para que ele entregue a chave, de fato entregará? Em sã consciência, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável por essa criança atenderá o pedido.
embora ela tenha formulado as palavras. Então, logo, a primeira conclusão que nós chegamos é que nem tudo que nós pedimos nós recebemos, porque de nem tudo nós precisamos e nem tudo que nós almejamos de fato nos cairia bem. Mas o mais importante aqui na passagem propriamente dita é que Jesus está nos ensinando, na essência, uma maneira de agir, um roteiro. Quando ele fala de pedir, de buscar, de bater, parece que são três ações distintas, separadas uma das outras. E não. É um caminho, é um jeito de agir na vida que ele está ensinando aqui. Nós devemos seguir esta sequência. Devemos pedir, mas não apenas pedir. Nós devemos buscar também aquilo que nós pedimos. E buscar com insistência, batendo. Vamos a um singelo exemplo. Eu não falo alemão. Nunca estudei alemão. Se eu, entretanto, pedir, Deus, nesta vida, eu quero falar fluentemente alemão. É um pedido. Mas se eu ficar de braço cruzado, parado no tempo, depois de um ano, quantas palavras em alemão eu teria aprendido? Nenhuma. Claro, nenhuma. Porque embora eu tenha pedido, eu não busquei, eu não fiz a minha parte. Porque se de fato eu quiser aprender, no exemplo que estou dando, a língua alemã, o que eu tenho que fazer? Tenho que me matricular num curso, tenho que ler livros, tenho que assistir vídeos na internet, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que buscar. Só o pedido por si só, de nenhum efeito ele tem. Nenhum efeito ele tem. Eu preciso fazer também a minha parte. E a minha parte nesse caso é pedir e buscar. Mas buscar de qualquer maneira? Não. Buscar realmente com vontade. Insistindo, batendo naquela tecla. Se alguém te convida para ir à casa, né, dessa pessoa e diz assim: quando você chegar na minha casa, por favor, bata a porta, para eu saber que você chegou, aí eu vou lá e vou abrir a porta. Quem é que chega na casa de uma pessoa que vai bater a porta e simplesmente faz uma batida só? Não é assim que nós agimos. Se eu vou bater a porta de alguém, eu vou lá e eu dou algumas batidas em sequência. Aí espero um pouco. Às vezes a pessoa está em algum outro cômodo da casa, um pouco mais afastado, demora um pouquinho para chegar até a porta, espera. Ninguém atendeu, o que eu faço de novo? Eu vou lá e repito novamente uma sequência de batidas. Eu estou insistindo para me anunciar, para que o meu anfitrião ouça pelas minhas batidas insistentes que eu cheguei e vá lá me atender. Não é assim que nós fazemos quando recebemos um convite para ir à casa de alguém? Esse bater referido por Jesus significa, portanto, insistir, persistir, não desistir. E é o que mais nós fazemos. Queria tanto aprender alemão, até comecei um curso. Mas dá uma preguiça de ir às aulas. E tem que fazer tarefa. Deixa para depois. Aí, ao cabo de 10 anos, você fala: nossa, não dá para aprender alemão porque é muito difícil. Claro que deve ter o seu grau de dificuldade, por certo que sim. Assim como um alemão que queira aprender do português também se deparará com dificuldades no aprendizado. Mas se você agir desta maneira, você não consegue prosseguir. Não dá. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é um roteiro que devemos aplicar na nossa vida. Na nossa vida material, mas também na nossa vida moral, na nossa vida espiritual. Porque muitos de nós, quando faz uma reflexão séria de si próprio, pensa: nossa, eu tenho tanto a melhorar ainda. Eu carrego em mim vícios,
defeitos que a minha razão já aponta como sendo uma carga desnecessária para a minha vida. Eu quero mudar. Eu quero transformar isto tudo em virtudes. Mas só pedir não vai adiantar. Eu quero ser uma pessoa mais paciente. É um pedido. Mas só porque você pediu, num passe de mágica, você se tornará mais paciente? Não, não é assim que funciona. A vida te colocará em situações tais, nas quais você será chamado a exercitar a paciência. É em casa, é no trabalho, é no trânsito. Os episódios se sucedem te testando. Você não pediu paciência? Pois é, aqui está a aula. Aqui estão os professores. Você quer mesmo ser paciente? Então, busque ser alguém paciente. Como que alguém pode buscar ser paciente? Justamente lidando com estas situações difíceis. E não desistindo diante do primeiro obstáculo, mas insistindo, perseguindo aquele objetivo. Ninguém se torna melhor num milagre. Deus nos criou, segundo nos ensinam os Espíritos, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecedores ainda. Mas Deus nos fez perfectíveis. Significa, nós, enquanto Espíritos, podemos, pelo nosso esforço, nos tornar melhores. Nós nos diferenciamos nesse ponto dos animais irracionais. Esses dias o meu filho observou uma casa de João de Barro e apontou: olha pai, uma casa de João de Barro. Eu falei: pois é. Aí eu comecei a brincar com ele: onde que ele aprendeu a construir esta casa, esse ninho para ele, esse formato, com esse tipo de material? Nós vamos conversar a respeito. Isto faz parte do instinto daquela espécie. Os pais daquele João de Barro faziam também a casa daquele jeito. E os filhotes daquele João de Barro, no futuro, quando pássaros adultos forem, também construirão suas casas do mesmo jeito. Porque os animais, eles usam a sua inteligência, cada qual naturalmente no seu nível, voltado para a sua própria manutenção. E só. Nós não. Nós usamos a nossa inteligência para nos transformar e transformar o mundo também. Não fosse assim, estaríamos ainda vivendo, habitando em cavernas. Ouvi num programa de rádio hoje que para 2023 haverá, segundo a previsão, a primeira viagem turística em torno da Lua. Veja que situação interessante. Trago esse fato aqui para a nossa reflexão de como a inteligência humana se desenvolve ao longo do tempo. Quando antes uma viagem de um país para o outro era algo inimaginável, hoje se fala em fazer uma viagem em torno da Lua, por exemplo, levando turistas. Não é uma missão científica como outras tantas que já aconteceram, levando astronautas. Não, são turistas. Turistas que poderão pagar muito, porque me parece que não é barato esta viagem. Mas estão lá, fruto do progresso humano. Então nós transformamos o mundo
material, mas transformamos o nosso mundo moral também. Se hoje o mundo ainda apresenta notas, acontecimentos que nos preocupam, quantos atos de violência, quantas guerras, quantos crimes, que nós às vezes falamos assim, o mundo tem piorado. Não tem piorado de maneira alguma, o mundo tem melhorado. Claro que ainda tem muito a progredir, mas que o mundo hoje é um mundo melhor do que séculos e milênios atrás, isso é inegável, fruto do nosso progresso. Então nós podemos, porque somos perfectíveis, nos tornar melhores, mas esse tornar melhor é fruto do trabalho, é fruto da transformação que nós vamos executando paulatinamente, dia a dia. Allan Kardec, nesta outra obra, o Livro dos Espíritos, ele coloca em duas questões apenas, e nem vou lê-las todas, só alguns trechos para nos servir de reflexão. Na questão 676, ele pergunta assim, Allan Kardec pergunta, por que o trabalho se impõe à pessoa? Respondem os Espíritos, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, a pessoa permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Não fosse o trabalho, nós continuaríamos na infância da inteligência. E nós já progredimos muito, fruto do trabalho. E vem a pergunta seguinte, 677, Kardec pergunta, por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta dos Espíritos, tudo na natureza trabalha, como tu, trabalham também os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então é por isso que o João de Barro, desde os seus antepassados até os seus futuros descendentes, constroem e construirão os seus ninhos da mesma maneira. Porque o trabalho que eles executam, de acordo com a inteligência de que dispõe, é limitado à sua conservação. Para nós, não. O trabalho para nós nos renova. E quando eu falo em trabalho, o trabalho, entendam, qualquer ocupação útil. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Inclusive o trabalho de mudar a si mesmo. E aliás, como dá trabalho mudar a nós próprios? Porque mudar o outro é fácil. Você pode dizer para a pessoa, olha, você precisa mudar isso, aquilo, eu acho que aqui você está exagerando, aqui você tem que ser um pouco mais firme. Nós somos capazes de dar a lista completa para o outro. Para nós é um pouco mais difícil. Sempre para nós é um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós não seguimos o roteiro de Jesus. Queremos mudar. Mas, efetivamente, além de pedir, nós buscamos essa mudança? Nem sempre. E se buscamos com insistência, com persistência, batendo? Nem sempre também. Está vendo? É por isso que nós não conseguimos transformar a nossa realidade. Mas Jesus é tão bom, que ainda naquela mensagem que nos serve a reflexão, e Kardec continua transcrevendo o Evangelho de Mateus, ele fala a respeito do amor de Deus para com todos nós. Olha só o que diz aqui Jesus. Também, qual é a pessoa dentre vós que dá uma pedra quando o filho lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais razão ainda, vosso Pai que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem.
Essa reflexão é bacana, né? Porque se nós, que somos pessoas imperfeitas, se somos pessoas e sabemos bem quem somos, ainda assim sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O filho te pede um pão: pai, mãe, estou com fome. Aí você pega uma pedra, come a pedra. Quem vai fazer isso? Mas o meu filho está com tanta fome que se eu der a pedra, ele come também, né? Está crescendo, então está comendo tudo. Mas quem é que dá uma pedra? Se nós, apesar de sermos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus. Mas Jesus vem e fala: Deus, portanto, que está no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem. Os verdadeiros bens, não qualquer bem. Deus, quero ganhar sozinho na Mega Sena. É um pedido, né? Mas sabia que para muitos esse pedido se realiza, e se realiza para o pior? Me marcou muito um programa de TV que eu assisti. Esse programa, ele entrevistou várias pessoas que tinham no passado recebido prêmios de loteria, altos prêmios na sua época. Aí foram entrevistar a grande maioria, não vou falar todos, a grande maioria estavam hoje, passado um certo tempo, numa situação financeira pior do que antes. Mas como assim pior? Pior, porque antes a pessoa trabalhava como um empregado, não era rico, mas tinha o seu salário, e com esse salário ele estava acostumado com um certo padrão de vida, e a vida ia seguindo. Ganhou o prêmio, se aventurou em negócios dos quais ele não tinha a menor experiência. Os negócios não foram dando certo. Perdeu o patrimônio e hoje tem uma dívida gigantesca, dívida que não existia antes. Então, neste sentido, do ponto de vista financeiro, a situação dele hoje é pior do que antes. Lembro desse programa também, aí não foi só um fato citado, de uma pessoa que trabalhava como boia fria, trabalhador rural avulso, lá no interior de São Paulo. Ganhou um prêmio sozinho. Acabou casando-se, e a mulher com a qual ele casou, querendo ficar com o dinheiro, encomendou a morte do marido, que de fato foi concretizado e depois a polícia descobriu. Então, para aquele ganhador, será que foi uma boa coisa? Você está vendo como às vezes nós pedimos coisas que talvez, apenas talvez, possa ser nocivo a nós próprios? Por isso que Jesus vem e fala que Deus dará sim, dará os bens verdadeiros. Que bens verdadeiros serão esses? Será que o dinheiro, importante que é por certo, porque nós temos que comer, beber, vestir, morar, claro que tem a sua importância por certo, mas será que é um bem verdadeiro no sentido de ser a coisa mais importante? O Espiritismo fala que não. Ele tem a sua importância para o mundo material, mas não é a coisa mais importante. Tanto não é que ele por si só não traz felicidade. Alguém fala: o dinheiro compra a felicidade. Não compra, não, ele compra a ilusão. Porque muitas pessoas detêm muito dinheiro e nenhuma felicidade, ao passo que outros não têm dinheiro algum, mas são pessoas felizes. E isso eu cito apenas para mostrar que não existe uma relação direta entre ter mais dinheiro e ser mais feliz. Assim como a saúde, podemos imaginar que a saúde seja um bem verdadeiro. E claro, imagino que todos nós queremos ter saúde. Isso é natural, por certo que sim. Mas apenas uma reflexão: todas as pessoas que têm uma ótima saúde, por isto só, são felizes? Não. E nós vamos encontrar o contrário, pessoas cuja saúde é bastante debilitada, mas tem uma alegria de viver que nos impressiona. O que mostra, e apenas para a nossa reflexão, que também aí não existe uma relação proporcional entre ter mais saúde e ser mais feliz, por exemplo. Que bens verdadeiros serão esses, afinal de contas, então? Esse bem verdadeiro é o amor que nós conseguimos desenvolver em nós. É a nossa capacidade de amar o nosso próximo. E como isso é difícil.
Vejamos nas nossas famílias mesmo. Quantas vezes dentro da nossa família, dentro da mesma casa, não existem relações muito conflituosas entre pessoas que têm nesta vida o mesmo sangue, têm um parentesco. Como é difícil amar aquele que convive com você, muitas vezes no mesmo teto. Ou é o seu colega de trabalho, ou é o seu vizinho ali no seu bairro. Veja como isso é difícil. Mas é para isso que nós estamos aqui. Não é por outro motivo. Podemos pedir muitos bens materiais e talvez até consigamos. Não é esta a questão. O Espiritismo não proíbe ninguém de ter nada, mas apenas ensina a relação que nós devemos ter para com as coisas, para com os objetos. O problema não está, portanto, em alguém desejar e conseguir os bens materiais, apenas que isto por si só não é o mais importante na vida. De que adianta, dizia Jesus, a pessoa conquistar o mundo e perder a sua alma? Significa conquistar tudo, mas em detrimento do seu próprio progresso. Tendo que fazer às vezes coisas das quais ele, espírito no futuro, se arrependerá. De que adianta isso? O que prova, portanto, que não é a coisa mais importante. O mais importante sempre é o nosso jeito de tratar o próximo, de respeitar a opinião do outro, de fato nos doar para aquele que precisa. Estes são os bens verdadeiros que nós podemos amealhar. E quando nós pedimos, buscamos e insistimos, é claro que nós conseguimos. Falava da paciência. É possível alguém que tem pavio curto, explode fácil, tornar-se paciente? Claro que sim. É óbvio. Somos espíritos em progresso. Não somos obra acabada, finalizada. Estamos, aliás, no começo da nossa caminhada. Mas, repito sempre, a persistência. De nada adianta para nós outros vir, por exemplo, no centro espírita, ir na igreja católica, ir no templo evangélico, imaginando que esses locais tenham um poder miraculoso, mágico. Quando alguém entra pela porta, transforma-se. Até porque o tempo que nós passamos nesses lugares é muito pequeno. Quanto tempo entre nós sairmos da nossa casa, virmos aqui ao centro, permanecermos na palestra, alguns chegaram para o passe e depois retornarmos para a nossa casa? Vamos colocar 2 horas para ilustrar. E as outras 22 horas do dia? Não é aqui que nós passamos. Naquela série, que Brasil você quer? Eu queria um Brasil que fosse transformado no centro espírita. Porque no centro espírita, todo mundo tem cara de anjo. Já notaram isso? É verdade. Todo mundo, a gente olha, olhando aqui, só tem anjo. E talvez o contrário seja verdadeiro, né? Porque aqui a gente procura olhar até mais meigo, mais calmo, né? Você vai sentar numa cadeira, outra pessoa vai sentar também. Não, por favor, sente-se aqui, não, eu faço questão. Não tem problema, fico de pé. É uma educação, uma fineza. Se o mundo fosse assim, que maravilha seria, não é? Mas aí, passou pela porta indo embora, não sei o que acontece. Perdeu o efeito, não é assim? Então veja, não tem um poder mágico aqui, gente, nenhuma igreja, nenhum templo evangélico. Não nos iludamos. Esses lugares são importantes para que nós tenhamos um momento na nossa vida para a reflexão, para o pensamento, sairmos um pouco do nosso dia a dia, do burburinho da vida de cada um mesmo, da rotina, pensarmos em outras coisas. Poxa, eu sou mais do que um corpo físico, eu sou espírito. Esse corpo físico é apenas uma veste que eu, espírito, agora estou usando. E usando com um propósito, para me relacionar nesse mundo material
vivenciando experiências com outros espíritos imperfeitos, como eu também sou imperfeito, e nesse entrechoque de imperfeições, ir burilando a mim próprio, ir aperfeiçoando as minhas virtudes, desenvolvendo o meu potencial. É para isso. Mas um dia, eu tenho que deixar esse corpo físico. Eu tenho que retornar à pátria espiritual. Já falei isso aqui, mas vale sempre lembrar. Já vi em órgão público aquele painelzinho de senha, né? Vai lá, tum! Toca o número ali, aparece o número, alguém levanta porque é a senha dele. E vai lá, não é assim? Pois é. Do lado de lá tem um painel grande e a senha toda hora está tocando. Uma hora vai ser a nossa, gente. Já paramos para pensar nisso? Uma hora temos que deixar essa vida, lógico. E aí? Em que situações estaremos deixando melhores do que quando para cá viemos? Se o saldo final for zero, quer dizer, estou voltando à pátria espiritual do mesmo jeito que de lá vim para cá nesta encarnação, passei 70, 80, 90 anos aqui e o saldo é zero. Foi uma existência perdida. É só para empatar que nós estamos aqui? Não, nós estamos aqui para progredir, para darmos um salto, pequenininho que seja, um saltinho de formiga que seja, mas um salto, mudar alguma coisa. É esse o propósito. Então esses lugares nos ajudam a refletir sobre isto. Quando nós nos compenetramos disso, o restante das coisas do mundo, importantes que ainda sejam, elas são relativizadas. Eu começo a perceber que na vida eu estou aqui para aprender. E esse aprendizado às vezes se dá até sendo contrariado. Nem tudo, portanto, que eu peço eu vou ter. Mas por que eu não vou ter? Por vários motivos. Um deles, porque talvez eu precise dar lição, inclusive, de não ter. Porque com ela eu posso aprender também coisas importantes. Então usemos o ensino de Jesus para lembrarmos que mesmo que aquilo que eu pedi, eu não recebi, que eu busquei, eu não encontrei, ou a porta que eu abri não se abriu, a porta que eu bati não se abriu, ainda assim não nos esqueçamos. Acima de nós está Deus. Um Deus que nos ama. Disso nós não podemos duvidar. Nós podemos duvidar de muitas coisas, menos disso. Paulo, o apóstolo Paulo, compreendeu o tamanho de Deus, percebendo e dizendo que nele, em Deus, nós nos movemos, nós respiramos, nós existimos, nós estamos mergulhados em Deus. Nós aqui não percebemos. E aí, para finalizar, peço que imagine um singelo exemplo. Alguém está aqui nesta sala, que está iluminada, portanto, está banhada de luz, mas fecha os olhos. Nesse momento que a pessoa fecha os olhos, ela não consegue enxergar mais o ambiente, as pessoas que aqui estão, os objetos que estão nessa sala, porque ela está de olho fechado. Mas quando a pessoa abre o olho, o que acontece? Ela vê. Vê porque o ambiente está banhado de luz, a luz permite que nós enxerguemos as coisas, não é? Enquanto a pessoa estava de olho fechado, a luz deixou de existir? Não! Ela esteve presente o tempo todo, você estava banhado por ela inclusive, mas de olhos fechados você não permite que ela entre. Assim é o amor de Deus, estamos mergulhados nele. Mas se nós não abrirmos, entre aspas, os nossos olhos, nós somos incapazes de percebê-lo, de senti-lo. Façamos a nossa parte. E lembremos-nos sempre da mensagem de Jesus. Como um roteiro para as nossas vidas. Vamos pedir, mas vamos também buscar. E vamos buscar com insistência batendo. E assim nós haveremos de conseguir as nossas transformações necessárias, tanto no mundo material quanto no mundo moral. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela atenção.